Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Hora de Codar. E esse vídeo aqui, ele é bem especial, galera. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então, antes de ir para o tópico principal, eu queria organizar as ideias. Primeira coisa, a gente está abrindo aí uma nova parte do Hora de Codar, assim, de indicação de livros, tá? Onde eu vou colocar os livros que me ajudaram na minha carreira, me ajudam ainda, e referências, por exemplo, aqueles livros de cabeceira, quando tu tem algum problema, tu consulta e resolve eles. Aí, o primeiro que eu quero indicar para vocês aí que estão começando na programação, tá? Não sobre a linguagem em si, esse livro aqui de Python, galera. Introdução à programação com Python, tá? Esse livro aqui é bem interessante porque ele tem vários exercícios, além de te ensinar a dar os primeiros passos de forma correta na programação. Então, quando eu estava lá no começo, querendo aprender programação mesmo, busquei livros muito didáticos e com exercícios, né? Porque desde o começo eu fiz um planejamento, eu já expliquei isso para vocês, e procurei livros que tinham valores, entre aspas, assim, que eu queria. E esse aqui representa bem, esse cara aqui de Python, tá? Ele já vai estar no link que está aqui na descrição, com as indicações de livros aí que a gente está começando. Tá uma página meio provisória ainda, mas a gente vai melhorando com o tempo, né? Sozinho, né? Exército de um homem só, mas vai dar tudo certo. Outra coisa é que tem um curso de SQL sendo produzido, tá? Do básico ao avançado. Vai lançar ainda esse mês, no finalzinho do mês. E eu vou avisar aqui também, mas se tu quiser saber de fato quando vai lançar, ser um dos primeiros a saber, por exemplo, tu pode ir ali no Hora de Codar, tem uns e-books para tu baixar sobre várias linguagens, além de tu ter mais conhecimento, né, com esses e-books, tu vai estar inscrito na nossa lista de e-mails, então tu automaticamente vai receber em primeira mão quando esse curso de SQL lançar, tá? E mais uma coisa, a gente está voltando aí com os vídeos de carreira, onde a gente vai discutir um pouco mais sobre a programação em si, mas envolvendo aí mais com a parte das vagas, dos requisitos, das tecnologias, algo bem voltado para a carreira mesmo, que a gente já fez muito aí anteriormente. Eu fiz uma enquete aí, a galera deu feedback super positivo, então resolvi colocar a mão na massa aí. Apesar do cenário estar meio provisório, até vou deixar o livro aqui para ficar mais bonitinho, mas tá meio provisório ainda o negócio aqui, tá? Tá uns meses provisório, se vocês estão acompanhando aí. Mas beleza, não tem problema. O negócio é o conteúdo, né? Não o cenário aí, tá? Então hoje a gente vai falar sobre possibilidade de aprender duas linguagens de programação ao mesmo tempo, né? Eu vou dar a opinião do que eu acho sobre isso. O que interfere, o que ajuda tu a aprender dois recursos, duas linguagens, duas bibliotecas ou duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Para ti aí que está nesse mundo de programação, as vagas têm cada vez mais requisitos, tem muita tecnologia saindo, tem muita tecnologia antiga que ainda é utilizada, padrões de programação, enfim, tem muita coisa para aprender e tu quer realmente estar de fato no mercado de trabalho, ser um bom programador, e muitas pessoas optam por aprender mais de uma tecnologia ao mesmo tempo. E será que isso é bom? Será que isso é ruim? Eu já deixo aqui o resumo, né, desse vídeo aqui, mas claro que eu vou entrar em detalhes, em tópicos específicos e vou explicar o porquê disso, né? Mas eu acho, né, uma perda de tempo tu fazer utilizar, né, essa abordagem de aprender várias coisas ao mesmo tempo, beleza? Então, eu não gosto, eu não uso, eu foco sempre em algo, aprendo bem, crio projetos práticos e quando eu digo, nossa, aprendi, beleza, agora eu vou pro próximo, tá? Porém, nem todo mundo tem o tempo que eu tenho agora, por exemplo, que eu já estou no mercado de trabalho, então para mim se eu aprender uma coisa nova é lucro, né? Não é necessidade. Então eu acredito que tem pessoas que talvez aprender mais de uma tecnologia ao mesmo tempo seja interessante para poder dar esse primeiro passo. Então esse vídeo vai ser enxergando todos os lados, né? Não vai ser só puxando a sardinha porque é a minha opinião de fato, né? Eu vou falar também de lados bons de tu estar aprendendo duas coisas distintas no mesmo momento, né? Por exemplo, no teu mesmo período de estudo, tá? Porém, inevitavelmente, né, vou falar sobre a minha opinião e, claro, que vai puxar mais para o lado negativo dessa questão aí, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter aí, primeiro ponto, de diferença de tecnologias, né, galera? Então, por exemplo, eu estou aprendendo JavaScript front-end, aí eu escolho aprender C Sharp back-end. Então, já tem uma colisão tecnológica, onde nem tudo que existe numa linguagem tem na outra, eu tenho a diferença de sintaxe, eu tenho a curva de aprendizado de cada uma que é diferente.
Então eu vou criando aí diversos obstáculos onde é natural do aprendizado, né? Eu vou estar aprendendo o dom e não tem dom no C Sharp. Então eu vou estar gerando dúvidas de dom, não vou estar tendo o tempo necessário que eu estou utilizando para estudar C Sharp para tirar minhas dúvidas de dom. Aí eu vou, por exemplo, avançando no C Sharp, vem uma dúvida de orientação a objetos, e é algo que, por exemplo, no front-end, no DOM, eu não vou utilizar diretamente. Então, vai se somando dúvidas de diversas tecnologias e que culminam num aprendizado não correto. Então, para mim, esse é um ponto muito forte, porque a gente acaba não aprendendo nada, digamos assim, ou ficando muito na superfície, tá? Eu defendo um ponto generalista, né? Um programador ser generalista, aprender várias tecnologias, mas essa etapa, né, de estar aprendendo algo bem diferente, né, junto, ajuda o generalismo, mas pode ser muito prejudicial para a tua carreira. Aqui eu dei exemplo de duas linguagens, mas vai que tu está aprendendo React ali, tu já sabe um pouco de JavaScript, agora tu quer aprender React para poder avançar os teus conhecimentos na linguagem de JavaScript, tu ter mais possibilidades, um leque maior no mercado, e tu resolve aprender também bancos de dados relacionais, né? Então agora a gente tem duas tecnologias distintas, onde a gente vai criando aí uma disparidade muito técnica a partir do momento que a gente vai avançando nas duas linguagens, né? Ou nas duas tecnologias. E piora mais ainda o caso, né? Quando é duas linguagens, a gente ainda tem aí pontos em comum entre elas. Então, vai-se também criando uma associação, o que é benéfico, mas as dúvidas específicas de tanto tecnologias iguais como linguagens ou diferentes é muito ruim, porque tu vai estar aí mais criando dúvidas, né? Tendo dúvidas do que de fato progredir no teu aprendizado. Então, se tu tivesse aprendendo só uma, tu poderia tirar um tempo para aprender, né? Sei lá, fazer um curso, ler posts, artigos, documentação, livros, e aí depois anotar as dúvidas e tirar essas dúvidas no Stack Overflow da vida, né? Em outro material que o teu material de estudo original não te dá essa possibilidade. Então, no quesito de tecnologias diferentes, eu acredito que vai te prejudicar bastante porque tu não vai ter um aprendizado tão linear, digamos assim, das duas tecnologias, quanto tu tivesse, por enquanto tu estiver aprendendo uma só, tu sim consegue evoluir de fato mais rápido, pelo menos de uma só. E isso te dá um nível mais alto nela, que se torna mais interessante do que ter duas tecnologias diferentes em aprendizados básicos ou até intermediários, né? E outra coisa também que é interessante é a imaturidade na tecnologia, né? Que vem muito do que eu acabei de falar. Por exemplo, eu estou aí com um nível básico em JavaScript, Python, Java, C Sharp, PHP. Isso não vai me dar a possibilidade de criar um projeto profissional, um projeto bem codificado, que outros programadores entendam, de fácil manutenção. Então, tu tá aprendendo várias linguagens ou recursos ao mesmo tempo, não vai te dar a possibilidade, talvez, de criar projetos mais complexos, com regra de negócio mais avançada. Então, tu acaba aí ficando raso em tudo e não conseguindo aí atingir o teu real objetivo, que seria uma vaga de emprego, por exemplo, porque ninguém vai te contratar, tu só sabe fazer o básico da linguagem, por exemplo, estruturas de condição, de repetição, um pouco de orientação a objetos, mas tu não tem um projeto prático, tu não tem uma vivência próxima da realidade. Então, isso vai contar muito ponto lá na hora da entrevista, né? Porque se te pedir um portfólio, tu não vai entregar algo próximo do que eles estão usando lá. Tu vai simplesmente dizer que estudou tal tecnologia até tal ponto. Então, não ajuda muito porque não vai ter uma referência onde o recrutador ou o gerente de tecnologia vai poder se basear para poder calcular a tua experiência, por exemplo, se tu não teve nenhuma experiência profissional com aquela linguagem ou está migrando de área dentro da tecnologia, por exemplo, estou programando PHP, já sou profissional, mas quero ir para Node. Então, se tu está no básico do Node, porque tu estudou diversas outras linguagens ou recursos ao mesmo tempo, isso pode te prejudicar na hora da entrevista. Então, tu vai ter aí uma imaturidade tecnológica em diversas tecnologias e não vai estar conseguindo aprofundar. Então, tecnicamente, não vai aprender nada direito, tá? Mas aí eu quero também abordar o ponto de especialista e generalista, né? É bem polêmico, muitas pessoas preferem o perfil especialista, outras generalistas. Eu tenho que tu deve, pelo menos
ter o pezinho ali em cada uma das áreas que envolve o desenvolvimento web, seja a infraestrutura, seja a parte de front-end, de back-end, de regra de negócio, de modelagem de banco, tudo tem que saber um pouco, tá? Mesmo que seja superficial, para poder entender o que outros colegas de equipe ou como a tua empresa está se estruturando, tá? Então eu defendo um perfil mais generalista, né? É onde eu me posiciono também. Porém, né, nessa questão aí que a gente está falando de aprender várias tecnologias, obviamente tu está indo para um lado mais generalista. Porém, como a gente falou, tu vai ficar muito superficial em todas. Então, talvez no começo, né, se tu estiver no começo da tua carreira, seja mais interessante ir para o perfil de especialista. Por exemplo, vou focar no front-end. Então, tu vai lá, aprende HTML, CSS, JavaScript, um React da vida. E se tu aprender todas as tecnologias em um nível interessante, né, pelo menos intermediário, com certeza tu vai conseguir um emprego na área, né? Claro, tem outras variáveis, né, que envolvem isso, mas tu tem uma stack muito utilizada em diversas vagas que estão sendo ofertadas, né? Do que seria diferente de tu ter aí, quero ser um programador back-end. Aí tu vai lá, sabe o básico de Java, o básico de PHP, o básico de Python, o básico de C Sharp. Assim tu não vai conseguir vaga em nenhum lugar, porque tu não tem nada de banco de dados. E onde tu poderia ter parado, eu estudei PHP até um nível interessante e tal, e agora eu vou estudar banco de dados para poder fazer a conexão, poder fazer um CRUD, poder aí estar realizando realmente operações que são utilizadas na indústria de software. Então, aí tu estaria indo para o especialista do back-end, né? Porém, né, tu teria a possibilidade de iniciar tua carreira, diferente daquele generalista que vai ficar raso em tudo, tá? Só que a partir do momento que tu vai avançando, tu já está empregado na área, tu vai estar escolhendo novas tecnologias para estudar, o que é muito comum, né, no desenvolvedor, no programador. Então, aí sim é a hora, né, talvez, de ser um generalista, escolher outras tecnologias que estão no teu ambiente, né? Por exemplo, os projetos da minha empresa são hospedados na AWS. Então, eu vou lá entender um pouco de infra, vou mexer um pouco em Linux, eu vou criar um servidor lá na nuvem, né? Entender um pouco como é que funciona, não precisa ser especialista, não precisa ser um DevOps da vida, simplesmente saber como se dá o deploy de uma aplicação no servidor real. Bom, já é um grande passo, tu vai poder fazer isso na tua empresa também, se houver a possibilidade, ou pelo menos tu vai saber como é que funciona. Então tu começa a entender outras perspectivas e começa a ligar os pontos. Isso é perfil de generalista, mas com certeza vai fazer tu avançar ainda mais na tua carreira. Então acaba sendo um ponto positivo na minha concepção. Eu acredito que, por mais que tenha gente que pense ao contrário, tu tem que ter um pezinho em cada lugar aí para poder saber como o mercado está andando, para poder entender as conversas mais técnicas, para poder participar dessas discussões e promover mudanças, promover melhorias, né? E tu só vai saber isso se tu ficar fora do teu mundo. Por exemplo, todo front-end. Se tu não entende nada de servidor, nada de back-end, dificilmente tu vai conseguir dar uma opinião, uma conversa aí mais técnica que estão definindo, por exemplo, a infra ou a arquitetura do sistema todo que vai ser o próximo sistema que a tua empresa vai desenvolver, né? Então, eu acho que acaba te limitando nas possibilidades ainda. Por isso, a defesa do generalista, tá? Aí outra coisa, galera, que é interessante aí, de aprender mais de uma coisa ao mesmo tempo, é a frustração, né? Puxa lá do primeiro ponto. Quando a gente está aprendendo várias coisas, é natural surgir muitas dúvidas, a gente enfrentar muitos problemas, desde a instalação até o deploy da aplicação. Então, se tu tem esses mesmos problemas em diversas tecnologias, tu começa a se frustrar. E isso vai fazer com que tu crie barreiras psicológicas mesmo, que tal tecnologia é muito difícil, não dá para programar naquilo, não quero mais aprender, uma aversão mesmo. E te possibilitar de avançar na tua carreira. Então, aprender uma coisa por vez vai te dar todo o tempo para poder avançar naquela tecnologia, não criar barreiras desnecessárias por diferentes tecnologias terem curvas de aprendizado diferentes, tu acabar esbarrando em algo aí e evoluir na tecnologia A e não conseguir evoluir na B. Tu vai pela A porque tu acha que é mais fácil, porque tu acha que tu foi melhor. Na verdade não é isso, né? É simplesmente que tu não teve um tempo para poder destrinchar aquela tecnologia B, tirar todas as tuas dúvidas, fazer algo mais prático, exercício, talvez ter a perspectiva de diversos produtores de conteúdo, né? Isso também é muito interessante, tu ter várias fontes aí confiáveis que tu possa aprender
e aí conseguir juntar, unir o que de bom os dois te proporcionaram e avançar ainda mais, né? Que o único recurso ilimitado que todo mundo tem na Terra é o tempo, né? Então todo mundo tem 24 horas por dia. Se tu tem 2 horas para estudar por dia, tu vai ter que dividir as duas tecnologias, vai dar 1 hora para cada, tu acaba aí ficando com assuntos inacabados em ambas, né? Uma hora ou outra, porque a gente sabe que por mais que a gente comece no if else, né? Vão surgir tópicos mais avançados. E, geralmente, galera, os tópicos mais avançados são abordados em entrevistas de emprego, em testes práticos, nas melhores vagas. Então, naturalmente, a gente tem que avançar de fato em tecnologias para poder avançar no mercado de trabalho, que eu acredito que é um dos principais objetivos, né? Principalmente a galera mais iniciante. Então, aprender várias coisas ao mesmo tempo pode gerar frustração, pode te deixar fora do mundo da programação, até a galera que está começando, isso é bem comum, tu permanecer mais tempo fora de uma possível vaga, porque tu se limitou dizendo que, criando uma certa versão, dizendo que aquela tecnologia é difícil. Mas, na verdade, só foi o pouco tempo que tu dedicou a aprender ela, né? São algumas verdades duras aí, mas acaba sendo a maioria dos problemas, né? Tudo é possível aprender, ninguém é sobrenatural porque aprendeu uma linguagem, um framework. É questão de tempo que tu dedica e a prática, tá? Todo mundo consegue aprender igual, seja tecnologia for, tá? E eu falei para vocês, né, que tinha ponto positivo em conciliar mais de uma tecnologia, né? E realmente isso é fato, né? Eu também faço isso, né? Nem sempre, por mais que eu tente aprender uma tecnologia só, nem sempre é possível. Um grande exemplo de conciliação. Quando eu estou indo para o back-end, aí eu quero aprender PHP. Uma hora ou outra eu vou ter que trabalhar com um banco de dados, porque eu preciso inserir dados, fazer o CRUD, que seja. Então, galera, aí sim é interessante a gente poder aprender algo ao mesmo tempo, porque eu tenho que ter aquele pré-requisito para poder avançar no meu real objetivo. Então, nesses casos aí, sou super a favor de tu aprender, por exemplo, banco junto com uma linguagem de back-end. Talvez, tu vai aprender bastante da linguagem primeiro, até um certo nível de projetos práticos. Aí sim tu vai precisar do banco. Pô, eu não sei fazer um insert num banco não relacional, por exemplo. Então, eu tenho que ter esse aprendizado para poder dar continuidade à minha aplicação que eu quero desenvolver. Então, eu vou deslocar um pouco do tempo que eu tenho total para aprender essa inserção, ou pelo menos as 4 operações básicas de inserir, atualizar, selecionar e deletar de um banco X que eu quero aprender. E aí depois eu posso voltar, né, para o que eu estou de fato aprendendo, que é a tecnologia de back-end. Quando surgir dúvida, eu volto no banco de novo e assim vai, né? Então, tem sim um lado positivo de aprender várias tecnologias, ou uma época, digamos assim, um tempo ideal para quando eu vou realmente dividir esse tempo para poder, de fato, avançar em algo a um nível mais avançado. Então, esse ponto seria a única parte positiva que eu tiro de aprender 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, né? Quando realmente há uma intersecção de tecnologias e a gente precisa de um conhecimento prévio em outra para poder avançar na nossa principal, tá? Mas tirando isso, eu acredito que seja perda de tempo, tu vai perder teu foco, tu não vai conseguir avançar no que realmente tu precisa aí para poder despontar no mercado ou até avançar na tua carreira, tá? Então, galera, esses são meus pontos, tá? Como eu falei antes, resumindo, no mais eu acredito que não seja legal, tu deve focar em uma tecnologia e não aprender 2 ou mais coisas ao mesmo tempo. Então eu vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal, deixe o like no vídeo, super importante para mim, galera, vai fazer diferença com certeza. O YouTube compartilha com mais pessoas esse vídeo e também dá uma olhada nos links que tem aqui na descrição, tu vai ver várias coisas interessantes como o blog do Artcodar, os nossos cursos, a indicação dos livros, né, galera? Começando agora aí, ó, livrão de Python para quem quer aprender a programar de fato. Isso aqui é mais o início da programação, tá? Mas lá tem outros já. A gente colocou o do Clean Code, Clean Architecture e mais alguns aí, tá? E a tendência é colocar mais ainda, separar por tecnologia, por área de aprendizado, talvez por nível de aprendizado também. Enfim, a gente vai fazendo juntos aí com o feedback de vocês, tá? E não se esqueçam, curso SQL aí, lançando no final do mês. Vai ser bem bacana. Vai tratar com o banco MySQL, né? A gente vai do básico ao avançado para tu aprender
banco de dados relacional, né? Banco de dados, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Deixem um feedback, por favor, também, se gostaram do vídeo. Temas relacionados a carreiras também são carreira, né? São muito bem-vindos, porque vou aí planejando os vídeos conforme a demanda de vocês também, beleza? Então, eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!